Bem-vindos ao Bourboncast, o podcast que mergulha no universo do café especial. No episódio de hoje, nosso convidado vai falar sobre o que influencia o sabor do café. Meu nome é Fernanda e eu trabalho no marketing da Bourbon. Eu sou o Clemerson, trabalho com a gestão de projetos e hoje o nosso convidado, Dimitri, que é Q-Grade em café arábica, especialista em controle de qualidade, prova de café, gestão de estoque, formado em administração de empresas e com MBA em gestão de processos de qualidade. Dimitri atua no ramo de cafés especiais desde 2016 e ele é prova que dedicação e força de vontade levam pessoas a realizar sonhos. Ele esteve presente na China, da Coreia do Sul e está aqui para trocar uma ideia com a gente hoje. Seja bem-vindo. Obrigado pelo convite. É uma satisfação enorme estar aqui com vocês e poder falar um pouquinho sobre café, que é uma coisa que acho que todo mundo ama e rende muita conversa. Com certeza. Com certeza. Jimmy, o café passa por muitas etapas até chegar aqui na nossa xícara, né? Quais são os fatores mais determinantes para ter o sabor da bebida? Olha, o café é um produto que toda parte do processo dele influencia no sabor final que a gente vai ter na xícara. É um produto que ele é muito versátil e ele tem várias questões que vão influenciar nesse sabor. Então, por exemplo, para mim, eu acho que o trato da fazenda, então, nutrição do solo, cuidado com a planta, manejo do cafezal, depois o pós-colheita, é uma coisa essencial para o café. Porque se o café ele não sai bom da fazenda, se o produtor não toma esse cuidado, se ele não vai tentar estudar o terroir que ele está localizado, o clima, qual varietal que é mais propícia para poder ser plantada naquele local, não adianta eu fazer um bom trabalho de estocagem desse café. Eu posso tentar melhorar sim esse café no blend, ou tentar modificar o padrão de bebida desse café no blend, mas eu vou ter que usar um outro café com uma pontuação melhor, com uma bebida melhor para poder chegar num blend equilibrado. Então eu acho que o trato na fazenda, o cuidado que o produtor tem que ter com esse café na lavoura é essencial. E depois a gente vai falar de estocagem desse café, eu manter esse café estocado por um tempo específico, né? O café ele é um produto que a gente trabalha safra. Então, se eu tenho um café que está armazenado há 2 anos, há 3 anos, por melhor que ele esteja armazenado, eu vou perder um pouco de qualidade desse café. Eu vou ter que começar a ter um gosto de juta, um gosto de descansar, um gosto de safra remanescente. Eu vou estar perdendo atributo nesse café. Da mesma forma, se o classificador que está preparando o blend, que está desenvolvendo esse produto para a torrefação, não fazer um blend equilibrado, não buscar extrair o melhor atributo desse café, eu também posso ter uma bebida desequilibrada na xícara, assim como a torra desse café é essencial. Eu posso queimar o café, eu posso deixar ele cru, e aí vai vir um gosto de cereal, vai vir um gosto de papel que não é agradável. Da mesma forma, quando o barista for fazer o café, se ele não usar o método correto, se ele não buscar a melhor extração para esse café, ele também vai influenciar muito na xícara. Então o café é uma cadeia que todos os processos são extremamente importantes para que o resultado final seja perfeito. Que garanta uma qualidade ali desde o início até o final, né? Sim. Porque um detalhe pode estragar todo aquele trabalho que foi feito no começo até no fim. É uma cadeia que todos os participantes dela têm uma importância enorme. Então, desde a pessoa que está andando na lavoura, o engenheiro agrônomo que está andando na lavoura para acompanhar, para ver se precisa melhorar alguma coisa na nutrição desse solo, para a planta crescer da forma certa, se não chover no tempo certo, ou então se a fazenda tiver a oportunidade de fazer um sistema de irrigação para poder dar água suficiente para essa planta, a pessoa que está lá com o rodinho, rodando esse café no terreiro, né? A altura, às vezes, que a lâmina de café vai ficar no terreiro pode fazer com que o café fermente e ganhe um atributo ruim, uma característica azeda, ou então desenvolva algum defeito durante o processo de carregamento, né? E
transporte desse café. É uma cadeia que todo o processo ele tem que ser muito minucioso, tem que ser muito bem trabalhado para que a gente possa, na hora de fazer o nosso café, extrair a melhor qualidade que aquele grão pode entregar. Muito bom. Ô Jimmy, lá na Bourbon você trabalha com todos os tipos de qualidade, né? Qualidade, blends, microlote, café especial. E nesse tempo todo que você tem trabalhado com isso, tem algum café que você entende que é aquele café coringa que agrada todo mundo, todo paladar, todo mundo que toma? Fala assim, pô, esse café aqui é o cara, né? Essa pergunta é uma pergunta engraçada, porque eu acho que quando a gente pensa nisso, todo mundo vai pensar, falar, é o microlote, é o café 90 mais, é o 94, é o 100 pontos, igual em alguns concursos já tiveram. Mas eu acho que ainda não é um microlote, porque o microlote ele é um café tão especial, tão fino, que às vezes para quem nunca teve uma oportunidade de provar um café desse, ele vai estranhar a primeira vez que ele vai tomar. Nossa, mas isso é café? E aí eu gosto sempre de citar um instrutor do Q-Grader, o Joel, que fez o curso de Q-Grader comigo, que ele fala que tem café que tem sabor de café. E são cafés que têm notas mais adocicadas, tem café que vai te puxar para um caramelo, para um chocolate ao leite, às vezes para uma baunilha, que é uma coisa já um pouquinho mais exótica, mas ainda é puxada para o doce, e que eu acho que é um paladar um pouco mais comum para quase todo mundo. Então, na minha opinião, esse é um café que ele agrada a todos. É o café com notas doces, de caramelo, de chocolate, e que, como o Joel brinca, é o café com gosto de café. É o café. Às vezes você toma um café da avó, né, também, né? Você Sim. gosta? Eu gosto. Eu tenho uma lembrança afetiva muito grande que o meu avô, ele todo dia era de lei. Ele ia na padaria na parte da tarde, na hora que chegava 4h30, 5 horas da tarde, você podia chegar na casa do meu avô que estava tirando café. Era o café que tinha no dia, então não tinha marca definida, não tinha rastreabilidade, não tinha nada, mas era eu tenho essa memória de lembrar do cheiro e lembrar daquele momento com meu avô sentando, tomando café, comendo um pão com manteiga. Então eu acho que esse cafezinho de vó, né, esse cafezinho de supermercado, assim, de vez em quando, eu acho que vale a experiência de tomar, vale a lembrança. A nostalgia, né? Vale a nostalgia. E o café tem muito doce. Isso. Doce, assim, a gente põe bastante açúcar. Mas brincadeiras à parte, o café tem muito isso, né? O café ele tem essa memória afetiva. Eu acho que praticamente em 100% das pessoas que consomem café, se não é o teu avô, é a tua mãe, ou então às vezes é o teu serviço, o lugar que você trabalhava, a tua escola, né? Eu fiz estágio uma época na prefeitura aqui da cidade e tinha um café que a Dona Teresa fazia. Dona Teresa era a moça que cuidava dos serviços gerais da repartição que eu trabalhava. E assim, era uma pessoa super alegre que todo dia cedo ela já chegava com a garrafinha de café. Trouxe café para vocês, tudo. E era um café normal, mas era um café que tava dentro de um ambiente gostoso, tava dentro de uma coisa que me faz lembrar uma nostalgia, uma coisa de pessoas que fizeram parte da minha história, né, durante um tempo. Então, o café tem essa magia. Às vezes tem gente que fala assim, se eu não tomar café me dá dor de cabeça, né? Às vezes nem é o café, né? Às vezes é tudo que tá envolvido, né? Sim. É o que falta no dia, né? Porque o café, ele tem essa coisa de trazer a gente para a mesa, né? O café ele chama para comunhão. Você pode estar tomando café sozinho, mas parece que, por exemplo, todo mundo chega lá em casa, fala, vamos fazer um café. Faz um café, senta na mesa, conversa, vou fazer um café. Faz outro. Sim. E qualquer café pode se tornar especial por conta desses momentos, né? Sim. Pra gente, pelo menos. E o gosto, o paladar, ele é muito particular. Então,
independente do café que a gente está tomando, lógico que a gente sempre vai tentar buscar um café especial, um café com uma bebida superior para ter essa experiência, mas o paladar ele é muito, muito particular. Então, às vezes eu posso gostar de um café que para mim é o melhor café do mundo e para você não é. Você reconhece que é um café bom, mas eu prefiro esse lado, eu prefiro aquilo. Tem gente que vai tender mais ao doce, tem gente que tem um paladar que ele gosta mais de um amargo. Tem gente que adora comer jiló. Jiló é extremamente amargo. Tem gente que não suporta colocar na boca, porque dá vontade de vomitar, não suporta aquele sabor. Tem gente que tende mais ao ácido, que vai gostar mais de limão, mais de vinagre. Então, um café com mais acidez vai ser mais agradável ao paladar daquela pessoa. Bom, Jimmy, você esteve recentemente na Coreia do Sul e na China, né? Como que o paladar desses mercados difere do brasileiro? Eles buscam perfis sensoriais diferentes? E outra coisa, durante essa viagem, teve alguma coisa que te surpreendeu sobre a forma de como o café é consumido lá? Tá, em relação a essa viagem, primeiro que foi uma experiência maravilhosa, poder ter contato com outras culturas e tentar entender como que essas culturas elas consomem o café, o que elas buscam. Isso foi muito enriquecedor para mim. Eu acho que o que difere bastante do mercado da Coreia, do mercado da China em relação ao mercado brasileiro, é que o mercado brasileiro ele é um mercado muito tradicional e que está muito voltado ainda para tomar um café mais comercial. Então, que é o café que a maioria do brasileiro tem acesso hoje. Em comparação, na China, na Coreia do Sul, eles têm muito contato com cafés da África, cafés da América Central e com cafés de excelência do Brasil. Então, eu acho que lá eles têm também uma visão para a bebida mais comercial. Então, as grandes redes, as grandes franquias têm esse enfoque ainda, mas eles também têm bastante contato com cafés já com uma bebida superior, então com microlotes, com cafés com maior complexidade. Durante a visita a gente percebeu que o mercado de cafés fermentados e o mercado de cafés infusionados tem crescido naquela região. Então, café infusionado, por exemplo, com sabor de morango, com sabor de uva. Você prova ele na xícara, ele parece que você está chupando uma bala de morango, chupando uma bala de uva. É um paladar totalmente diferente, mas que tem crescido lá para um café para uso de bebidas, algum preparo com leite, alguma coisa diferente. Que eu confesso que eu ainda não vi tanto esses cafés infusionados aqui no Brasil. E uma coisa que eu achei muito curiosa foi que aqui no Brasil pode estar 40 graus, 45 graus, e a gente está tomando um cafezinho quente. Nunca está quente demais para uma xícara de café. E lá é o contrário. Lá a gente pegou uma temperatura de 2 graus e o pessoal estava tomando café gelado. Na Coreia, principalmente, é muito comum o consumo de café gelado. Então ele é um café que eles fazem numa concentração maior e eles passam esse café num copo com gelo. Nossa senhora. Então ele fica, fica uma bebida extremamente gostosa, é uma bebida mais refrescante, mas assim, eu acho que para o calor, né, para o Brasil, um país tropical, seria uma bebida que facilmente a gente poderia tomar, mas a gente não toma. E lá, que é um país mais frio, um país que tava todo mundo de casaco, de cachecol na rua, com um copo de café gelado na mão, indo para o trabalho, indo para a escola. Então, isso para mim foi uma grande surpresa. Assim. Deixa eu só perguntar uma coisa. Como que é o café infusionado, que eu não sei? Esse café infusionado eu sei que algumas fazendas na América Central têm feito bastante, Colômbia tem feito muito café dessa forma. São cafés que você, durante o processo de pós-colheita, durante a secagem ali, é adicionado uma essência naquele sabor. Tem todo um know-how.
tecnicamente eu não sei te explicar quais são os processos, mas igual a Andréia e a Bruna fazem a fermentação, que elas seguem um protocolo, elas, por exemplo, usam a levedura para poder desenvolver o perfil de bebida fermentada, que usa os açúcares do café para poder dar mais atributo ao café. A bebida de café infusionado segue um processo também no pós-colheita de infusão de alguma essência, de alguma coisa para dar aquele sabor específico. Entendi. E aí quando você prova esse café na xícara, até mesmo no cup ou na bebida, você vai ter uma bebida com o sabor da embalagem. Então, o caramelo, ele é extremamente nítido. É como você pôr um doce de caramelo na boca. O chocolate é como você morder um pedaço de chocolate. Então, é uma bebida que ela tem um sabor um pouco mais artificial. Entendi. É um morango muito nítido? É um morango muito nítido. Mas é um morango que vai te lembrar um chiclete de morango, uma bala de morango, que você vê que é alguma coisa que foi colocada ali. Entendi. E esses cafés são cafés polêmicos, porque você está adicionando algo ao processamento artificial para chegar naquela bebida. Então são cafés que, por exemplo, em concursos de qualidade, são cafés que quando detectados no processo, são cafés que são excluídos por enquanto. Pode ser que daqui a um tempo, assim como desenvolveram uma categoria de fermentados no concurso, né, de experimentais, possam fazer de cafés infusionados. Ainda é um produto que está em crescimento, está em desenvolvimento, então ainda é um pouco cedo para falar se vai virar uma tendência mesmo, ou se é só uma febre de momento, por enquanto. Num mercado tão grande como a China, você pode ver que é uma tendência que tem bastante poder aí de ir para frente, né? Sim, o problema é que quando a gente fala de café infusionado, quando você toma, você experimenta, você não consegue vincular o gosto de café. Então, talvez é quase que uma bebida com cafeína com sabor de tal coisa. Então, é assim, ele tem a cara de café, ele tem a cor de café, mas ele não tem o sabor de café. Então, não sei até que ponto que o mercado vai aceitar tão bem isso, qual que é essa tendência, como que as cafeterias vão trabalhar esses conceitos. Mas é uma realidade que em alguns países já está sendo realizado esse tipo de processamento. Então, não sei se no Brasil já tem alguma fazenda fazendo experimentos com isso. Interessante. Mas é um novo mercado que está aparecendo. Bacana. Diferente. Diferente mesmo. Fiquei com vontade de experimentar, falando real. Ô Jimmy, agora outro ponto que a Bourbon é especialista, né? O café orgânico. Além do impacto ambiental, né? E a gente consegue diferenciar o café orgânico do outro café, o convencional? Ou a gente consegue saber, porque às vezes você está num supermercado, quem não tem a vivência ali, né? Se for esse café orgânico, deve ser muito melhor que o outro, paladar, né? A gente consegue tirar uma base nisso? Olha, em relação ao sensorial, se a gente colocar um café orgânico e um café convencional na mesa, a gente não vai sentir uma diferença nítida de sabor, de paladar. O que vai influenciar sempre no paladar é o que a gente conversou um pouco no começo do podcast. Então, é o terroir da fazenda, é a escolha do varietal. Então, a gente tem, por exemplo, varietais que são muito conhecidos, como Bourbon, como Catucaí aqui, Catuaí aqui no Brasil também, e que nem sempre vai ser um varietal específico para a minha fazenda, para a minha propriedade. Então, às vezes, pode ser que o Bourbon amarelo na minha propriedade, ele desenvolva um potencial de qualidade absurdo. Mas na sua fazenda, que é numa região completamente diferente, numa altitude diferente, ele demonstre sim o potencial de qualidade que aquele varietal pode entregar, mas às vezes nem
não na mesma intensidade ou na mesma nível de qualidade que apresentou em outra propriedade. Então, a escolha do varietal também é muito importante. E aí, toda questão de pós-colheita depois. Então, no sensorial, a gente não vai ter diferença de sabor. Por exemplo, a gente pode ter cafés extremamente comerciais, vendidos como orgânico, assim como a gente pode ter cafés de microlote, que são feitos de maneira orgânica, que são de fazendas, de propriedades que têm certificação orgânica. Por exemplo, você citou no podcast com o Roberto que você provou um café do seu Paulinho, do Fabrício da Fazenda Santa Terezinha, e foi um dos melhores cafés que você tomou, que te surpreendeu muito. E eles são uma propriedade que faziam café orgânico uma época, eu não sei se ainda fazem, mas então a gente pode ter um nível de qualidade extremamente alto, como a gente pode ter um café um pouco mais básico, um café um pouco mais comercial. O que vai diferenciar é justamente a certificação e o trato que esse produtor vai ter na lavoura. Então, o produtor orgânico, ele tem que seguir toda uma norma, uma regulamentação, seja do Japão, dos Estados Unidos, da Europa, da onde que ele for certificado, do Brasil. E ele não vai poder usar agroquímico no cultivo do café, então ele vai ter que fazer um manejo de pragas com controle biológico, às vezes escolher um varietal que é mais resistente a algum tipo de doença, para poder conseguir fazer o cultivo do café. E a propriedade orgânica é uma propriedade que o produtor ele tem que andar mais ainda, ele tem que gastar mais ainda a sola da botina na lavoura para poder realmente saber qual tipo de ação que ele vai poder tomar, né? Então, mas no sensorial a gente não vai sentir tanta diferença. Bom. E o diferencial que a Bourbon tem, né? A consistência, né, de conseguir fornecer grandes quantidades com a mesma qualidade, né? Muitos, vamos dizer assim, né? O português, claro, né? Muita saca de café com muita qualidade, sem destoar. A gente foi o primeiro fornecedor de café orgânico da Nespresso. E você esteve à frente desse projeto, né? Você fez os blends, você provou a saída desse café, você recebeu a entrada desse café. O que você tem a falar sobre esse projeto? Esse projeto foi, eu acho que, um dos projetos mais desafiadores que eu acho que como Bourbon, como classificação teve nesse período que eu tô lá, nesses 9 anos. Foi um projeto que a Nespresso trouxe pra gente como desafio, uma tendência de mercado que eles queriam atacar, que eles queriam fazer, e a gente foi atrás dos produtores que a gente achou que poderia fornecer, como que a gente poderia seguir com esse projeto. Então, foi um projeto que teve muito envolvimento do Marcelo Viviani, do pessoal alguns agrônomos que ajudaram a gente nesse acompanhamento das fazendas, os agrônomos da Nespresso, para poder acompanhar, visitar as fazendas, poder garantir que o café que a gente está escolhendo, as fazendas que estão trabalhando com a gente, seguem todos os procedimentos e todas as normas que são necessárias. E o desafio foi, com um volume de fazendas relativamente pequeno, desenvolver um produto que possa entregar uma consistência de bebida, um sabor agradável o ano todo. Uhum. Então, nesse desenvolvimento desse blend, a gente trabalhou a questão de tamanho de peneira, então a gente teve que conversar com a Nespresso, mandar algumas amostras para a gente chegar num padrão de peneira que fosse ideal para esse blend, que conseguisse atender no volume que eles queriam. A gente focou muito em nível de defeito, a gente focou em tentar trabalhar com o máximo possível de regiões que a gente pôde atacar, né? Para poder o quê? Fazer um produto que fosse consistente e que atendesse os padrões de qualidade deles, que são muito, muito elevados. E a gente conseguiu com sucesso desenvolver esse produto e a gente tem entregue essa mercadoria para a Nespresso, esse café para a Nespresso,
desde 2019. Então é um projeto que foi muito, muito ambicioso, muito trabalhoso, mas que tem rendido muitos frutos, assim. E é muito gratificante saber que o café que está chegando na xícara, está chegando para alguém, foi desenvolvido também um pouquinho pela gente. A gente tem um toque como fornecedor, como a gente está ajudando eles a colocarem café dentro dessa cápsula. É muito gratificante. É muito bom saber dessa preocupação, que o café ele não tem contaminação orgânica. Sim. Ele passa por um sistema rigoroso de qualidade, né? Bebida, peneira e praticamente tudo, né? Ainda é orgânico. Sim, e ainda tem a questão de análise química, né? Análise química. Que é um fator extra que a gente trabalha para poder garantir essa qualidade. Então, todo café que a gente recebe dentro do nosso estoque, todo café que vai sair, é feita análise química durante o processo para garantir que esse café continua zerado de contaminação e que a gente está entregando um café realmente orgânico para o produtor. Isso é legal e ele é sustentável também. Sim, a certificação orgânica ela traz várias preocupações para a fazenda em relação à destinação de resíduo, em relação a uso de energia, reutilização de água. Isso já é uma preocupação que o produtor tem na cabeça. A gente até vê um movimento mesmo de café regenerativo crescendo muito, que tem vários pilares da agricultura regenerativa que são voltadas também para reutilização e tratamento de água, para uma otimização de uso de energia elétrica, né, de fontes de energia. E a fazenda ela é um campo muito amplo e muito rico que o produtor, se ele conseguir com o auxílio e com a estrutura correta, ele consegue ser muito autossustentável. Ele consegue produzir energia, ele consegue tratar água, ele consegue fazer uma reutilização até mesmo da casca, da palha que é retirada no beneficiamento para adubação, às vezes para alimentação de animais. Então, o produtor que ele olha para esse lado, ele consegue muito recurso dentro da própria fazenda. É bem legal. E a natureza agradece. Bom, e sobre os cafés fermentados orgânicos? O que faz esse tipo de fermentação ser interessante e qual que é o impacto na xícara? O café fermentado ele é um café de perfil muito distinto, sensorialmente falando e até no aspecto físico. Ele é um café que ele apresenta um aspecto um pouco mais amarelado, um pouco mais... um verde mais amarelado em relação ao café natural, o café cereja descascado. E no sensorial, ele é um café que ele destaca a acidez, e ele destaca e ele traz um perfil de fruta, para mim uma fruta vermelha muito, muito clara, que quando a gente coloca na xícara, é um café que é muito interessante de tomar. É um café que é um perfil muito diferente. A gente pode ter gente que vai amar, e como a gente tem gente que vai odiar, mas ele é um café que, para composição, às vezes, de algum blend na torrefação, um café que ele cai muito bem. Ele é um café que, para uma bebida de ocasião, então aquele café especial que eu vou tomar quando eu tiver alguma coisa diferente, ou quando eu receber alguém, ou quando eu quiser comemorar, eu quiser me dar um presente, né? Vamos dizer assim, é um café que eu posso pegar e tomar porque ele vai ser um café diferente. Ele vai ser um café agradável. A fermentação, quando conduzida de forma correta, de forma certa, ela mantém a doçura do café. A fermentação, quando conduzida da forma correta, ela mantém a doçura do café. Ela não vai trazer aquele aftertaste desagradável, seco, ou então a acidez, ela vai ser destacada, mas ela vai ser destacada para um cítrico, para um tartárico, que vai lembrar, às vezes, vinho, uma uva verde, e não para o vinagre, para o acético, né? Então a fermentação, quando ela é bem conduzida, ela agrega muita qualidade ao grão do café. E aí a fermentação interessante também é que a gente pode, na fazenda, no pós-colheita, trabalhar com intensidades. Então é um produto que
ele é um segmento do café e ele consegue ser segmentado dentro dele mesmo. Então ele tem níveis mais baixos, níveis mais elevados, e aí tudo isso também vai depender muito do paladar do cliente, do que a torrefação quer, do que a torrefação deseja com esse produto. Muito bom. Pegando o gancho aí, se dá um café bom para tomar, né, de presente, que dica que você daria para a gente em casa, um equipamento, alguma coisa assim, para melhorar o café em casa? Olha, eu acho que para melhorar o café em casa, para a gente ter um café mais agradável, eu acho que quem tiver condição, eu acho que investir um pouco em equipamentos de café. Então a gente tem vários métodos de preparo diferentes, né? Então a gente vai ter a V60, a gente vai ter a Chemex, a gente vai ter a French Press, a Aeropress, a cafeteira italiana, que são métodos que são mais comuns, são métodos que a gente consegue ter em casa. E o mesmo café feito nesses métodos diferentes, ele vai apresentar um tipo de bebida diferente. Então, a cafeteira italiana, ela vai lembrar um pouco mais do espresso, é um café um pouco mais concentrado, um pouco mais forte. A V60, ele é um café que ele vai, por conta do ângulo de 60 graus e por conta do tamanho do furo para passar esse café, é um café que não tem tanto amargor, ele vai conseguir trazer, às vezes, um pouco mais de acidez para o café, vai destacar a fruta que já vai existir no café. A Chemex, pela dupla filtragem, vai trazer um pouco mais de limpeza, um pouco mais de doçura, um pouco mais de clareza em algumas notas. Então, eu acho que esse seria um investimento legal. Mas quem não puder, eu acho que uma coisa legal para a gente melhorar o nosso café, eu acho que é se permitir. A gente tem hoje, o consumo de cafés especiais no Brasil está crescendo. O brasileiro, a mentalidade de consumo brasileiro está mudando. Então, talvez uma vez por mês, uma vez a cada 3 meses, eu vou experimentar uma marca nova de café. A gente tem micro-torrefações em várias cidades, a gente está numa região produtora de café que tem muito micro-torrefador, tem muita fazenda que produz e torra parte do próprio café. Então, deixa eu experimentar. Às vezes eu vou gostar bastante de um café da região do Cerrado, às vezes eu vou gostar bastante de um café da região do Espírito Santo, da Mogiana, do sul de Minas, da Bahia, do Paraná. Então, assim, o Brasil é muito grande, tem muita varietal diferente de café, tem muita fazenda produtora, tem muita torrefação diferente. Então, acho que talvez se permitir é o segredo da gente achar cafés muito bons. E às vezes, brincadeiras à parte, você pode achar teu próximo amor numa xícara de café de uma marca que você nunca tinha provado. Exatamente. O brasileiro ele ainda é um consumidor muito tradicional. Quando a gente escolhe uma marca, quando a gente... sabão em pó, eu compro aquela marca e aquela marca que as outras não lavam. Café também é do mesmo jeito. Quando a gente acha uma marca de café que a gente gosta, a gente se fideliza a ela e só toma dela. Isso é muito bom porque a consistência é um padrão de qualidade que nos remete à segurança, nos lembra que eu vou tomar esse café porque esse café é um café que eu sempre tomei. Mas às vezes a mesma marca, a mesma empresa de café tem uma outra linha de café que a gente não experimentou e às vezes a gente, com receio de comprar e se arrepender, de mudar, não compra. Então acho que o consumidor de casa se permite experimentar cafés diferentes, que você vai se surpreender com os vários paladares que você vai encontrar numa xícara de café. Já é um bom começo. Infelizmente a gente vai chegando ao final desse papo bacana, tinha certeza que ia ser muito bom. Obrigado. A Bourbon agradece, nós agradecemos também, em particular. Valeu pela vinda. Que agradeço pelo convite. Conversar sobre café é sempre gostoso. É um assunto que a gente consegue ficar aí horas e horas e horas conversando. Sempre prazeroso. Tomando um café muito bom. Também é muito importante. Mas obrigado pelo convite. Obrigado, Bourbon, por
proporcionar tudo isso, né? Não só o podcast, mas toda essa experiência com o café que eu tive. E fico à disposição para uma próxima. Obrigada, Jimmy. E todo mundo que assistiu até aqui ou ouviu até aqui, muito obrigada também. Não se esqueçam de seguir a Bourbon nas nossas redes sociais, @BourbonCoffees, e o nosso site também, bourboncoffees.com. Obrigada e até a próxima.